Boa tarde a todos. E aí, tudo beleza? Vamos dar o gás aí então. Hoje a gente vai começar, né? Hoje a gente vai continuar aquele finalzinho de ótica da visão. E olá a todos, né? Do Brasil, pessoal da internet também, né? Bom, então se você se lembra bem, né, do final da aula passada, né? A gente tinha feito algumas questões e tinham ficado pendentes o que, professor? A 42, a 44 e a 45. Antes de fazer a 42, vamos só relembrar as ideias do finalzinho da aula passada, beleza? Vamos lembrar aqui comigo, olha. Visão sadia. Então, quando você tem, né, professor, o olho sadio, né, digamos assim, né, ele forma uma imagem real invertida em menor lá no cristalino, né, professor? Isso, lá no cristalino, beleza. Esse é o que a gente chama de olho emétrope. Emétrope é visão sadia. Olho emétrope. A imagem se forma na retina e é uma beleza, né? Exato, né? É uma beleza. Esse barulho é tão agradável, né? A gente já vem de casa pensando assim, ai, tomara que eu chegue logo lá para ouvir aquele barulho, né? Tão bom, né, professor? Bom, essa aqui é a visão saudável, mas algumas pessoas nascem com o globo ocular levemente alongado, né, professor? Isso, né? Levemente alongado, né? Aquelas pessoas que pegam, que é isso aqui, mulher, do meu globo ocular? Levemente alongado, né? Pois é. Então, essas pessoas que têm o globo ocular levemente alongado, professor, o que vai acontecer? Olha, a imagem, né? A ideia, então, é que a imagem vai tender a se formar onde? Mais ou menos onde ela se formaria normalmente, né? A imagem vai acabar se formando mais ou menos por aqui, olha, E, portanto, ela não está se formando, né? Ah, tá sobre a retina do cara. A retina tá aqui atrás, né? Olha, Então, Moi, nesse caso, a gente diria que essa imagem está se formando antes ou depois da retina? Professor, essa imagem está se formando antes da retina, né, Renato? Bem antes da retina, né? Antes da retina, Então, quando a imagem se forma antes da retina, né? No final das contas, então, professor, ele vai estar vendo embaçado, ele vai estar vendo borrado, né, e tal, né? E aí, sem o óculos, o ato de desespero desse cara para conseguir enxergar nítido seria o quê? Bom, ele quer que a imagem vá se mover para a direita, né? Para a imagem se mover para a direita, o objeto tem que também ser trazido para a direita. Você lembra? Naquele caso ABC? No ABC, isso. Então, professor, ele vai pegando esse livro e vai trazendo o livro para próximo do olho dele, ó. Por quê? Porque quando ele traz o livro para a direita, a imagem vem vindo para a direita, o livro vindo para a direita, a imagem vindo para a direita. E aí até que chega uma hora que a imagem fica em cima da retina. Ah, ele está conseguindo ver agora, tá? Mas olha onde é que está o livro. Na cara dele, está cheirando o livro. Para ver, ele tem que cheirar, literalmente. Essa pessoa tem dificuldade para ver de perto ou de longe? Essa pessoa tem dificuldade para ver de longe. A pessoa ela tem que botar o negócio quase encostando na cara dela para ela ler. É dificuldade para ver de longe. Então essa aqui é a famosa quem, Moi? Miopia. Professor, essa é a famosa miopia. A pessoa tem dificuldade para ver de longe, né? De óculos, né? Até que beleza, mas sem óculos, ela teria que pegar o objeto e trazer até o focinho dela para a imagem cair em cima da retina, né? Caracas, Então, no final das contas, professor, para corrigir essa metropia, a intenção, então, seria atrasar a formação dessa imagem. Eu quero que essa imagem vá mais para trás. Então, veja só, moçada. Então, veja só como é que funciona, então, olha. Quer dizer que a imagem, professor, estaria se formando aqui, olha. Mas eu quero que essa imagem seja atrasada, que ela seja formada mais atrás. Então eu quero que esse cruzamento aqui, professor, seja atrasado. Para ele vir mais para trás, Renatinho, nós precisamos pegar esse feixe de luz e divergir um pouco. Abrir um pouco esse feixe, né, professor? Por isso que a gente utiliza uma lente divergente, Renato, né? Divergente, ó. Divergir significa o quê? Abrir aqui, ó. Abrir um pouquinho o feixe divergir. E aí o ponto do cruzamento, ó, agora ele vai um pouco mais para a direita. Ah, tá. De modo que a imagem tem a possibilidade de cair sobre a retina. Então, se na miopia utiliza lente divergente, divergente normalmente é borda fina ou é borda grossa?
Normalmente é borda grossa, né? Então vamos botar aqui, professor. Normalmente é borda grossa. É o lance da miopia, né, professor? É. Renatinho, e se fosse o contrário? Pois pronto, olha, se fosse o contrário. A pessoa tem o globo ocular curto, né? É, curto. E aí, professor, o que acontece? Quando a pessoa tem o globo ocular curto, a formação da imagem não ocorre também na retina. Vai se formar onde normalmente se formaria. E se você olhar, ó, fala, mas ficou depois da retina, né? Professor, e aí, cara? Ficou depois da retina. Vou escrever aqui, ó, depois da retina, né? Então, Renato Brito, então essa pessoa, no caso em que ela está sem óculos, né? No desespero para tentar ler o negócio, mas ela está sem o óculos ela quebrou, como é que ela teria que fazer? Ela quer que essa imagem aqui, ó, vá para a esquerda. Vá para a esquerda para cair em cima da retina. Para essa imagem ir para a esquerda, o objeto tem que ser levado para a esquerda. Resultado, para o objeto ir para lá, professora, tem que pegar o livro e fazer assim, ó. Quando o objeto vai lá para a esquerda, quando o objeto vai para a esquerda, a imagem vai também, e aí ela poderia cair sobre a retina e essa pessoa conseguiria enxergar bem. Mas ela tem que passar o vexame de fazer isso. Oh, coitada, né? Na festa dos 15 anos da filha dela, lendo assim: pessoal, então, uma homenagem à minha filha. E o pessoal: ih, égua, tem o braço curto, hein, tia? Pois é, aquela putaria, todo mundo mangando dela, né? Aquele vexame. Essa pessoa tem o que, pessoal? Ela tem hipermetropia. Hipermetropia, então, é dificuldade para ver de perto ou de longe? É dificuldade para ver de perto. A prova é tanta, Renato, que ela tem que afastar o livro para conseguir ver. Pois é. Então, no caso aqui, professor, para corrigir essa ametropia, eu preciso antecipar a formação da imagem. Eu quero que a imagem seja formada mais cedo aqui, né? Olha, então eu não quero que esse feixe azul se cruze nesse ponto, eu quero antecipar o cruzamento desse feixe. Para isso eu tenho que pegar esses raios azuis, ó, e fechar um pouco aqui, né? Ou seja, convergir, professor, como se diz. Pois pronto, convergir, é exatamente essa a ideia. Por isso que a gente tem que usar uma lente convergente, porque se você convergir um pouquinho esse feixe, ó, o cruzamento vai sair do ponto azul, ó, e vai vir aqui para o ponto preto, vai ser antecipado, desde que você convirja, desde que você feche um pouco, né, ó, e aí a imagem pode ser que caia na retina. Beleza, professor. Então essa pessoa vai ter que usar lente convergente. Ei, lente convergente normalmente é borda fina ou borda grossa? Borda fina, biconvexa, plana convexa e assim por diante. Então isso daqui, ó, é o que a gente falou, o que a gente estava falando na aula passada e tal, né? Bom, deixa eu te contar uma coisa, Moi. Se o seu pai for oftalmologista, né? O papai é, professor, como é que o senhor sabe? Pois pronto, né? E você chegar contando isso aqui em casa, papai, isso nem sabe. O meu professor de física falou que miopia é quem tem o globo ocular levemente alongado. Hipermetropia é quem tem o globo ocular curto. Aí o seu pai provavelmente vai dizer assim: minha filha, o seu pai como oftalmologista sabe que não é só isso. Tem outras possibilidades, né? Mas, pessoal, o que seriam essas outras possibilidades? Na verdade, a gente nem precisaria saber, porque a nível de ensino médio, Enem, vestibulares tradicionais, o que a gente tem que saber é isso daqui. Mas só a título de curiosidade, miopia, ou seja, formação da imagem antes da retina, não ocorre só se a pessoa tiver o globo ocular alongado, não. Não, a pessoa poderia ter o globo ocular, ó, com o formato, né, com o tamanho normal, digamos assim, né? Mas o que poderia acontecer? Pessoal, dentro do olho você tem aqui uma sucessão com vários meios. Cristalino, e aí tem córnea, cristalino, humor aquoso, humor vítreo, humor não sei o que, até chegar na retina tem umas 6 camadas aqui nesse, e cada um, professor, tem o seu próprio índice de refração, né? E você lembra que a questão do índice de refração afeta, né? Altera se vai convergir mais ou se vai convergir menos, né? O lance do índice de refração, né? Então, por exemplo, professor, se você tivesse aqui um excesso de índice de refração, esse cristalino, que é, né, esse conjunto que era para convergir a luz, ele poderia convergir a luz, digamos, mais do que era para ser. Se eu tiver um excesso de índice de refração, essa lente vai ser mais forte do que ela poderia ser, né? E mesmo a pessoa tendo o globo ocular com o tamanho normal, mas se eu tiver um excesso de índice de refração, um excesso de convergência, a imagem iria convergir tanto que ela iria se formar aqui, ó.
Caracas! E aí? Antes da retina. E o globo ocular é saudável? É, mas ele tem excesso de índice de refração no sistema ocular dele. E aí? E aí a pessoa seria míope. A miopia poderia ser causada também por um excesso de índice de refração, né? Por algum motivo, né, professor? Exato. Ou o contrário, se eu tivesse índice de refração em falta, pouco índice de refração reduzido, o óculos, né, digamos assim, a nossa visão teria, né, os graus dela seriam mais fracos do que o esperado, né? Não iria convergir tanto como deveria ser, né? E a imagem poderia se formar um pouquinho depois, ó. Ah, tá. Mesmo que o globo ocular tenha o tamanho normal, mas por uma falta de convergência. E aí, pronto. Mas isso que eu tô te contando, a gente não precisa saber. Se alguém falar sobre vestibular, né? Se alguém falar sobre miopia, é sempre o globo ocular alongado. Vamos simplificar, né? E hipermetropia, a gente fala que é o globo ocular curto e pronto. Para ensino médio, professor, é isso que a gente tem que saber. É isso. Bom, então isso aqui é o que a gente estava falando na nossa semana passada de ótica, né? Olha, Moi, por exemplo, quando a gente nasce, né? Quando a gente é bebezinho, tem 1 dia de vida, 2 dias de vida, a gente normalmente nasce míope ou hipermétrope? Ou seja, normalmente a gente nasce com o globo ocular bem pequenininho e ele vai crescendo com o tempo, ou a gente nasce com o globo ocular bem grandão e ele vai diminuindo, né, professor? Então, claro que é bem pequenininho, né? Então, como ele nasce com o globo ocular bem pequenininho, professor, né, e ele vai crescendo, a gente nasce hipermétrope, ó. Todos nós nascemos hipermétrope e aí o globo ocular vai crescendo aos poucos, né? Beleza? Bom, façamos o seguinte, vamos fazer a próxima questão de sala na sequência aí, beleza?